Queridos irmãos e irmãs, aqui no nosso santuário, você que nos acompanha aí da sua casa e você que vai receber esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos celebrando o batismo do Senhor, e celebrar o batismo do Senhor é fazer memória ao nosso batismo. O Evangelho está em Lucas, capítulo 3, versículos 15 e 16, 21 e 22. Nós temos aqui o batismo de Jesus. Meus irmãos, primeiramente, é importante pensar o seguinte: o que é o batismo? No texto que nós ouvimos, havia o batismo de João, e nós temos o batismo de Jesus. São coisas diferentes. O batismo de João, ele não imprimia caráter. O batismo de João não era uma efusão do Espírito Santo, e não era um batismo do alto, era apenas um batismo de mudança de vida, chamado batismo de metanoia. É o batismo de mudança de mentalidade. A pessoa estava no estilo de vida, ela queria voltar-se a Deus, ela ia até João, e João batizava no Jordão. Havia uma profecia da vinda do Messias há séculos atrás, e todos estavam esperando o Messias chegar, que seria o Salvador. Eles começaram então a olhar para João e vieram as dúvidas: não seria João o Messias? Essas perguntas chegaram até ele. E nós temos discursos de João maravilhosos na Bíblia, onde ele vai dizer que ele não é o Messias, ele é a voz que clama no deserto, ele não é a luz, ele veio testificá-la. E hoje o Evangelho vai dizer: o povo estava na expectativa de quê? Do Messias. Nós estamos começando, meus irmãos, um novo ano. Estamos nos primeiros dias do ano. É bom que no nosso coração tenha muita expectativa, e acima da expectativa é a esperança. Expectativa é bom, mas esperança é muito melhor, porque a expectativa ela pode ou não se realizar, e aquele que espera em Deus vai se realizar. Então o pessoal tinha expectativa, e todos perguntavam no coração se João não seria o Messias. Qual João? É o João Evangelista? Não, o João Batista, filho de Santa Isabel. É este João que dançou no útero de Isabel quando Maria foi visitá-la. A Bíblia fala que ele mexeu, ele se alegrou, o verbo original, ele dançou, lembrando Davi, né? João então ele vai declarar: eu vos batizo com água. Este é um batismo, mas virá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desamarrar a correia da sua sandália. Quando João diz isso, ele está se referindo a duas coisas. Primeiro, Jesus é tão superior a João, por ser o Filho de Deus, que João não pode ter para com ele nem uma atitude de escravo. Perante Jesus, João se vê menos que o escravo. E aí você pode estar perguntando: na Bíblia, o que é menos que um escravo? Não tem. O escravo é aquilo que ninguém gostaria de ser. Tanto que as famílias mais abastardas, elas tinham servos e escravos. Quando chegava uma visita, primeira coisa que o escravo fazia é tirar a sandália. Vinha uma escrava, uma serva, com uma bacia, e eles lavavam os pés daquela pessoa que chegava. Hoje não, a gente tem tênis, tem asfalto, mas naquela época era tudo terra, era tudo pó. Então era um alívio quando você caminhava no sol e chegava na casa de alguém e a pessoa jogava água fria nos seus pés. Aquilo era
um bálsamo. E quando a visita era importante, depois que ela teve os pés lavados, o dono da casa, ele vinha com um vidrinho, geralmente era bálsamo, ele colocava um pouquinho de óleo no dedo e passava na testa da pessoa, fazendo uma bolinha. Aquele cheiro, aquilo era uma acolhida maravilhosa, maravilhosa. Todo mundo queria passar o óleo, ninguém queria tirar a sandália. Era o fim, ninguém gostaria de fazer aquilo. João vai dizer: olha, ele é tão maior do que eu não posso nem tirar a sandália dele. Quer dizer, João se vê tão pequeno que nem escravo de Jesus ele pode ser. Esta é a primeira interpretação. Nós temos a segunda interpretação, que é mais fiel ao texto e à época, que é o tal do Goel. Quem é esse personagem? É o homem que para nós aqui o nome é noivo, para o judeu é Goel. Ele já estava prometido com a mulher estava prometida com ele, mas eles não coabitavam, eles não eram ainda casados, por isso não moravam na mesma casa. Não sei se todos sabem, a palavra casados vem de dois na mesma casa, dois na casa, dois casa, casa de dois, casa dois, casados, né? Eles não eram casados, não moravam na mesma casa. Mas quando aquela mulher era prometida em casamento com aquele homem, ele se tornava o Goel dela. O que significa isso? Ele iria resgatá-la quando tudo estivesse pronto, e ele seria para ela melhor que o pai. Por isso o resgatador, porque ela já tinha lá sua família, o seu pai. Se ela fosse casar com um homem, significava: com ele eu serei mais feliz do que eu sou hoje. E aquele homem tinha que provar para o pai dela que ele era capaz do intuito. Então, quando a mulher era entregue àquele homem, no início do nosso noivado, que para eles este tempo já de matrimônio, mas não casados, o homem deixava uma sandália. Ele entregava para o pai daquela mulher uma sandália. E ele ia embora, um pé no chão, o outro calçado. Chegava em casa, claro, ele ia tocar a vida dele, guardava aquela outra sandália. No dia do casamento, ele entregava para o pai dela a outra sandália. Por quê? Para o judeu, dentro de casa, só anda com sandália o pai e os herdeiros. O dono e os herdeiros, todos de sandália. Todos têm túnica talar. O que é túnica talar? Essa veste do padre aqui que vai até o calcanhar, vai até lá embaixo. E os servos? A túnica é até no joelho. E quando a túnica é comprida, eles têm que cingir. O que é cingir? Eles amarram um símbolo e puxam a túnica, para a túnica subir. Aquilo é mais fácil para trabalhar. E o pai e os filhos têm anel. Se você vê alguém andando dentro de casa, está com sandália, túnica comprida e tem anel, ou ele é o pai, ou é algum dos herdeiros. Agora você entende o filho pródigo, né? Túnica nova, anel no dedo, sandália nos pés. É filho. Então, quando aquele noivo entrega para o pai da noiva as duas sandálias, é porque ele vai desposá-la. E há um ritual no judeu, que depois que eles têm a primeira relação sexual, a mulher era virgem, ela vai manchar o lençol. E o homem pega aquele lençol e entrega para o pai. Significa o quê? Eu desposei a sua filha. Agora nós somos uma só carne. Nós somos marido e mulher. Nessa hora, o pai pega a sandália e entrega para ele, as duas. E ele vai calçar a sandália. Daquele dia para frente, quando ele chega na casa do sogro e da sogra, ele anda calçado, porque ele é herdeiro. Ele se torna filho também daquela família. E quando este homem morrer, a herança não irá para a filha, irá para quem?
para o marido, porque ele se torna o Goel, que é o resgatador. É por isso que João vai dizer: eu não posso desatar a correia dele. Primeiro, eu não sou o Goel. E segundo, ele não vem dar a sandália dele para mim. A sandália dele é dada pelo Pai, porque a noiva dele é a humanidade. Jesus vai desposar a humanidade. As duas sandálias de Jesus significam a divindade. E pelo pecado do homem, Jesus assume a nossa humanidade. Não sei se vocês têm na cabeça, de maneira aí clara, a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vocês conseguem lembrar? Uma imagem bonita, bem colorida. E ela segura o menino Jesus. Depois vocês têm curiosidade, vai lá. A gente falou: rapaz, eu nunca vi isso não, então vai lá. O menininho está calçado de sandália. Um pezinho, a sandália está toda no pezinho. No outro pé, a sandália está pendurada por um fio, parece uma correinha. Então Jesus está no colo de Nossa Senhora, um pé calçado, a da sandália pendurada ali. Por quê? Porque uma sandália é da divindade, ele que é o Goel, e a outra sandália é a humanidade. Humanidade que não o aceitou, como está no prólogo de São João. Então aqui está o fundamento dessa questão de João não poder tocar na sandália. E aqui, meus irmãos, nós nos colocamos. Você tem na sua cabeça a clareza do pó que nós somos e da grandeza que Jesus é. Nós não podemos tirar nem sequer a sandália dele, e ele se dá em alimento a nós. Nós estamos a anos-luz na frente de João. João vai dizer: eu não posso nem tocar na sandália dele, eu não sou digno. E nós, quando viemos à missa, nós não viemos para tocar em sandália alguma. Você o recebe em comunhão. É por isso quando o padre diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O que a gente diz? Eu não sou digno. João vai dizer: eu não sou digno de desatar a correia dele. E na missa você diz: eu não sou digno de recebê-lo também em comunhão. João não era digno, eu não sou digno de ser padre, você não é digno de receber a comunhão. Tudo é uma questão de graça. Jesus transborda de graça por cada um de nós. E o texto vai dizer que aquele que é mais forte do que ele, que é Jesus, batizaria não apenas com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. Um exemplo, que eu gosto de exemplo, que a gente guarda. Numa fazenda, tinham umas vacas. E na fazenda do lado, a cerca arrebentou. E o cara falou para o fazendeiro do lado: ô, me acode, minhas vacas estão todas soltas no pasto, elas estão perdidas. O cara falou: não, pode colocar suas vacas aqui dentro, cabe as minhas e as suas. O cara falou: olha, para marcar quais são as minhas e quais são as suas, eu vou molhar as minhas. Aí o cara ligou lá um caminhão, foi molhando as vacas dele, e as dele foram entrando. A hora que entrou, tudo bem. As secas era do dono, as molhadas era do outro. E no dia seguinte, meu filho, ninguém pensou nisso, né? As vacas secaram. Falei: ai meu Deus, e agora? Para separar esse negócio aí. Mas alguém teve uma ideia: não vamos marcar as vacas com água, vamos marcar as vacas com fogo. Até hoje eles têm a marca com as iniciais do dono. Se coloca aquilo no carvão, na brasa, hora que está quente, eles vão marcando as vacas. Aí aparece lá no couro dela o brasão, as letras dele. Pode passar, meu filho, anos, aquela vaca está marcada.
O batismo de João era com água. O batismo de Jesus é com fogo, porque coloca uma marca indelével. O que é marca indelével? Nunca mais você será um ex-batizado. Não tem como mais tirar o batismo quando se recebe, porque não marca apenas o corpo, marca a alma. São Tomás de Aquino vai dizer que um batizado no inferno, o diabo sabe quem é batizado. Espero que nenhum batizado vá para o inferno. Mas sabe como que a coisa é, né? Mas a alma que recebeu o batismo, ela tem um sinal indelével que as outras almas não têm. Este é o batismo de Jesus Cristo. Ele é no Espírito Santo e no fogo. E o que significa, meus irmãos, ser batizado? Por que eu preciso ser batizado? Muito simples. E aqui você vai entender de maneira muito clara. Nós somos e nós nascemos criaturas amadas de Deus. Deus Pai, Ele é Criador, e nós somos obra das suas mãos. Quando você vê Adão e Eva, moldados por Deus, criados por Deus, o que Adão e Eva eram de Deus Pai? Criaturas. Deus os criou. Quando é que o ser humano se torna filho de Deus Pai, que é Criador? Porque Deus, Ele é Criador nosso, mas Ele não é Pai de Jesus Cristo. Toda missa você reza, só que a gente está igual um papagaio, né? Fica repetindo e não presta atenção. A gente reza, completem aí: creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Único. Deus não é essa viada, não, é um só. Quem é o único Filho de Deus Pai? Jesus Cristo. Aí, padre, por que Jesus é o único Filho de Deus? Porque Ele é Deus e nós não somos. Ele é a segunda pessoa da Trindade. É o que celebramos no Natal, o mistério da encarnação. Então, para o judeu, não há escândalo maior do que alguém falar que é filho de Deus. Não. Você está se achando? Desce daí. Você é criatura. Assim vai dizer o judeu. Quando Jesus veio, e Jesus começa a pregar, e Jesus começa a rezar, aí, meu filho, o caldo entornou. Porque quando Jesus rezava, Ele não rezava como o judeu rezava. O judeu rezava Adonai Sabaoth, Deus poderoso, o Deus das batalhas, o Criador de todas as coisas. Jesus não rezava Sabaoth, Ele não falava Adonai, Ele falava o quê? Abba, que em português fala Abba. Abba, o que é Abba? Pai, papaizinho, Pai amoroso. E quando os discípulos dizem: Senhor, ensina-nos a rezar, Jesus não disse: quando rezar vocês digam Adonai Sabaoth. Não. Quando você rezar, diga Abba, diga Pai. É Pai nosso, de vocês todos, viu? Pai nosso que estais nos céus. Os discípulos: mas que novidade é essa? Porque hoje não, nós estamos há 2000 anos disso, né, meus caros? Mas há 2000 anos atrás, isso foi um escândalo. Falou: bem, como assim? A gente aprendeu que Deus é poderoso, que Deus é criador, é o Deus terrível dos exércitos. Agora ele fala, quando a gente for rezar, é para falar Pai. A gente pode chamar a Deus de Pai? Como que Deus é meu Pai? Lá na frente Jesus vai dizer para os discípulos: ide e batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine o que eu preguei para vocês. Então há uma maneira, olha o segredo, há uma maneira de você sair de criatura e se tornar filho de Deus. Qual é esta maneira que Jesus nos deixou? O batismo. É no dia do batismo
que você sai de uma categoria de criatura e você passa a uma categoria de filiação. É por isso que São Paulo, ele vai aprofundar muito a questão do nosso batismo, assimilando o batismo à morte. Se o batismo é vida, o batismo é também morte. A gente morre para a vida natural e ressurge para a vida sobrenatural. Nós temos aqui no santuário o nosso batistério, que está ali. Está ornamentado para o cerco, mas está ali. Ele tem um bojo. E quem olhar o batistério e usar a sua imaginação, você verá que aquele bojo, ele lembra um útero, porque no dia do batismo fica água ali. O neném não é gerado na água, líquido amniótico. Ele começa a respirar quando ele nasce. Sai aquela bagaceira, ele começa a chorar. E se não chora, dá um tapinha naquela poupança para começar a chorar. Aí ele começa a respirar. O ser humano, ele é gerado no líquido amniótico, no bojo do útero materno. E a igreja tem o seu útero também, que é a pia batismal, e que tem também uma água, não o líquido amniótico, mas a água que jorrou do coração de Jesus, que é a água do batismo. Se é verdade que a criança começa a respirar, é depois que ela nasce, é tão verdade que nós começamos a viver depois do nosso batismo, uma vida na graça, uma vida em Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, é muito importante, você de casa, que os pais escolham com muito critério e seriedade os padrinhos de batismo. E aqui não há como tampar o sol com a peneira. Nem todas as pessoas podem ser padrinhos e madrinhas de batismo. Não podem. Não podem e não vão. Ah, padre, se eu tiver que mudar o padrinho, eu não batizo. Problema seu. Não é problema meu. Se você não quer batizar o menino, problema seu. Eu não vou pedir para batizar, nós vamos fazer campanha, não vai ter choro e nem vela. Toca a tua vida, meu filho. Se você não quer fazer a coisa séria, não batize. Problema seu. Nós queremos batizar, porque o batismo é importante. Não é algo de tradição. Nós temos que vencer isso. Batizar por tradição católica é uma furada. A igreja enfrenta hoje graves problemas por causa de uma renca de gente que foi batizada, mas vive como pagão. Não sabe nem por onde passou o batismo. O batismo perante o papai e a mamãe, ele é sempre pedido e a igreja sempre acolhe o pedido. Vou dar alguns exemplos. O casal é casado na igreja, tudo certinho. Eles pedem o batismo, a igreja acolhe o pedido. Os pais não são casados na igreja, vivem juntos, são amaziados. Eles pedem o batismo, a igreja acolhe o batismo. A mãe não mora com o marido, eles são separados. Pede o batismo, a igreja acolhe o batismo. A mãe é solteira, o papai só quis o sapecaiaiá, depois caiu na braquiária, sumiu. Aí aquela mãe solteira pede o batismo, a igreja acolhe o batismo. A situação dos pais, seja ela qual for, quando eles pedem o batismo, a igreja vai acolher o batismo. Não há dúvida alguma aqui. Vamos para os padrinhos de consagração. Consagração a Nossa Senhora. Tem padrinhos de consagração que no dia do batismo eles não sabem o que é a tal da consagração. Leva a coisa, qualquer jeito. Consagração a Nossa Senhora. E padrinho de consagração não é prêmio de consolação. Tem casal que acha uma bênção o padrinho de consagração. Porque o padrinho que eles queriam não puderam ser padrinhos. Eu vou explicar aqui por que não. Então põe para consagrar. A minha irmã quer ser madrinha.
Ah, o meu irmão quer ser padrinho. Aí a família já começou a brigar até para o batismo. É um povo que briga por qualquer coisa. O menino nem nasceu, eles estão brigando para saber quem vão ser os padrinhos. Graças a Deus, tem o tal de o padrinho da consagração. Aí você põe uns para batizar, põe outros para consagrar, aí todo mundo fica em paz. Os pais, graças a Deus. Padrinho de consagração não é prêmio de consolação. Eles têm uma missão. Qual é a missão? Consagrar aquele neném a Nossa Senhora e manter no coração da criança a devoção mariana. Qual o quesito, padre, para ser padrinho de consagração? Amor a Nossa Senhora. Aí as pessoas chamam padrinhos de consagração que não rezam uma Ave Maria por dia. Que padrinho de consagração que é esse, meu filho? Você está enganando a quem? Porque o padre, ele é enganado só na hora do batismo, mas você se engana durante a vida toda. Eu estou falando para os senhores aqui, não para todos, mas olha o que eu vou dizer. A maioria dos senhores que aqui estão, quando eu falo a maioria, é maioria, mais de 85%, daqui a pouco eu chuto uns 95%, tiveram padrinhos de batismo e padrinhos de consagração que não serviram absolutamente para nada. NADA. Lembram dos padrinhos de batismo? Qual a diferença que eles fizeram na sua vida de fé? Tem gente que não sabe nem quem é o padrinho. Seus padrinhos de consagração, padre, eu nem sei se eu tive padrinho de consagração. Está vendo só? Ao teatro feito. Faz no dia, aguinha na cabeça, o pessoal vai embora e leva a vida de qualquer jeito. E nos padrinhos de consagração não há norma, tem que ter afeto pela criança. Então pode ser criança pequenininha, pode ser adulto, pode ser solteiro, pode ser casado, pode ser amaziado. Não há norma. Para consagrar Nossa Senhora tem que ter afeto à criança. Aqui também é simples. Pessoas que vão crescer perto da criança, que vão amar a criança. Primeiro terço que a criança ganha é dos padrinhos de consagração. E aqui, gente, nesses terços de R$1,50 com desconto não, viu? Tira esse escorpião do bolso aí. Compra um terço bonitão, manda gravar atrás do terço o nome da criança, o dia do batismo, e fale com a mãe: guarda esse terço aí que é o terço mais caro, deixa ela brincar não. Aí daqui a uns anos ela irá fazer a primeira comunhão. E na primeira comunhão, não sei hoje em alguns lugares como se faz, né? Porque o negócio dá toque de caixa. Mas onde faz o negócio certo, a criança geralmente comunga segurando uma vela, que é a vela da fé, a mão no coração e aqui um tercinho. Ela recebe a comunhão do corpo e do sangue do Senhor. Quando for a primeira comunhão dela, a mãe vai dizer: o terço você já tem. Olha que beleza esse terço. Nossa, que lindo! De onde veio esse terço? É do seu batismo. Seu dinho, a sua dinha que te deram, seus padrinhos de consagração. Que simbolismo, hein? Fazer a primeira comunhão com um tercinho do dia do batismo no coração. Terminou a primeira comunhão, a mãe vai dizer: está muito pequenininho ainda, para me devolver o terço aqui. Ah não, mas eu vou guardar para você. Guarda o terço. Depois ela vai fazer o sacramento da crisma, seja homem ou mulher. Fala: olha meu filho, agora você é adulto na fé, coloque no bolso o terço. Na hora da crisma, sabe que o Espírito Santo nos vem também pelas mãos de Nossa Senhora. Ela que atraiu o Espírito Santo para o cenáculo, ela vai também atrair ao seu coração o Espírito Santo, que é dom do Pai pelo Filho. Fica esse terço no seu bolso. Aí o jovem, a moça ou o moço, põe esse terço no bolso. Que terço, padre? O terço do batismo. O terço que ele fez a primeira comunhão. Terminou a crisma, aqui o terço, mãe. Não, agora é com você. Agora o terço é seu. Lembre, você foi batizado e ganhou esse terço. Você fez a primeira comunhão com esse terço no coração, e você crismou com ele no bolso. Que esse terço te acompanhe a vida inteira. Não é bonito isso, gente? É lindo. Agora vamos à cacetada, né? Porque o padre sopra e bate.
Agora eu soprei, agora vão bater. É lindo! Então tá bom. Onde está esse terço seu? Onde está? Você não tem esse terço. Estão me entendendo? Estão levando a coisa de qualquer jeito. Não valorizamos esses símbolos católicos. Por isso você vê hoje católico igual prego no angu. É católico, aí na segunda-feira vai numa, na terça-feira vai chamar espírito, na quarta-feira bate tampoa, na quinta-feira tira encosto, sexta-feira rodopia, sábado dá uma alisada no Buda, do domingo vai à missa para receber comunhão. Por quê? Porque os católicos mal formados não sabem diferenciar uma fé da outra. Na cabeça dos relativistas é tudo a mesma coisa. E vou dizer uma coisa, meus irmãos, esse tipo de católico mais atrapalha que ajuda. Esse pessoal podia sumir da igreja, podia pegar outras bandas para lá. Esse pessoal não ajuda em nada o processo de evangelização da igreja católica. Eles mais atrapalham. E são pessoas chatas, inconvenientes, quando precisam de algum sacramento, que procura o padre, querem fazer do jeito deles, não querem norma nenhuma, não entendem nada de igreja. E tem padre que se sente um pouco pressionado e vai liberando umas coisas um tanto estranhas, e as pessoas têm feito algumas. Então é preciso, é para batizar, padre, é para batizar. Então vamos levar o trem a sério, vamos batizar com seriedade. Se para os pais não há norma, e para os de consagração a gente acolhe, quem pode ser padrinho de batismo? Primeiro, padrinho de batismo não é só afetivo, ele tem que ser efetivo. As pessoas convidam a batizar pessoas que elas gostam, e fica só no gostar. Eu gosto tanto dele. Não, você gosta dele, mas esse casal que você gosta, ele gosta de Deus? Ele gosta da igreja? Ele é católico? Porque para ser padrinho tem que ser católico. Aí de vez em quando chega eu não sei se é desinformado ou joga verde para colher maduro. Eu queria que batizasse o meu filho um casal da Universal. Nem pensar. Eu queria que batizasse o meu filho um presbiteriano, um batista, um testemunho de Jeová, um da Assembleia de Deus. Nem no sonho, meu filho, nem no sonho. Se for assim, nem precisa vir, que não vai ser batizada a criança. Para ser padrinho de batismo, a pessoa tem que ser católica. Isso é lógico, gente. Como que você vai batizar a criança? No primeiro sacramento da igreja, sendo que a missão principal do padrinho é educar a criança na fé. Aí você chama uma pessoa de uma outra fé para batizar a criança. Não tem sentido nenhum. Então aqui não é discriminação, é questão de doutrina, é questão de fé. Batismo católico, padrinhos católicos. E não basta ser católico, tem que ter sido crismado. Batizado eu nem vou falar, né? Tem um padre, que o padre foi bom que não colocou o nome dele, mas ele publicou no Instagram um caso que ele atendeu. E a mulher, eu estou te falando, meu filho, é só Deus na causa. E a mulher ficou revoltada com o padre, porque a mulher escreveu assim: eu fui batizar o meu menino, só que eu falei com o padre que nem eu e nem o meu marido, a gente era batizado. Aí o padre disse: olha, para batizar o seu menino, aí vocês têm que ser batizados, porque como que vocês não são católicos nem cristãos, vão pedir o batismo? Aí ela aproveitou e falou com o padre: mas os padrinhos também não são batizados. O padre: meu filho, então tá difícil aí, eles têm que ser batizados, têm que crismar. E a mulher passou assim: não estou entendendo essa igreja. Aquilo que seria apenas um batismo virou uma pirâmide. Todo mundo tem que ser batizado. A minha pergunta é uma só. Eu queria fazer pergunta para ela:
Minha filha, só me diga uma coisa: o que é o batismo? É só isso que eu quero saber. A pessoa pede o que ela não sabe, e é missão da igreja educar. Por isso que existe o curso em preparação para o batismo. Ali não é um curso, é uma reflexão. Vai passar para as pessoas a seriedade do batismo, e o que é o batismo para Deus, para Jesus e para a igreja. Não é para a pessoa, não. Ah, padre, eu estou precisando batizar esse menino, ele só fica doente. Ué, não está precisando de batismo, não, ele está precisando de médico. Ah, padre, não precisa batizar esse menino, ele só tem diarreia. Não, ele está precisando a flora intestinal. Ô padre, esse menino não foi batizado quando era pequeno, está precisando batizar, que ele pinta sem parar. É um menino sem educação, ele está precisando de um bom chinelo, está precisando. Batismo é outra coisa. Os padrinhos de batismo tem que ser católico praticante, já tem que ser crismado, e se forem casais, tem que receber o sacramento do matrimônio, tem que ser casados na igreja. Fora isso, a pessoa não pode ser padrinho de batismo. Ela pode ser de consagração, ela pode ser um amigo da família, mas para ser padrinho de batismo, ela tem que ser preparada para ser papai e mamãe daquela criança, de maneira espiritual. Quem é que gera a criança 9 meses? Mamãe. Quem é que acorda de madrugada para trocar a fralda? Mamãe. O papai até que auxilia, mas a mulher pediu para o marido trocar a fralda da criança. A hora que ela viu o que ele aprontou, falou: você nunca mais troca essa fralda, pelo amor de Deus, deixa que eu mexo com isso aí. Quem é que fica dando de mamar para a criança? É a mãe. Aí chega no dia do batismo, quem que está toda enfeitada, linda de branquinho? A Dinha. Quem que vai batizar a criança? É a madrinha, não é a mãe. A mãe, ela vai ver, e claro, a gente chama a mãe e o pai para a bia batismal, porque estão vendo o filho dele. Mas não precisava nem ir, meu filho, que não faz nada. Eles chegam e saem, só vê, ó. Eu vejo a cara da mãe, assim, ó. A mãe está pensando, tem alguma coisa errada. Eu que fiz tudo, e na hora de batizar, é a Dinha que leva a fama. Vocês nunca pensaram nisso? O pai está ali trabalhando, ajudando a mãe. Tadinho, pai também tem seu valor, né? O menino acabou de mamar, o pai não sabe, pega o menininho, filhinho, filhinho, o menino na boca do pai. O pai: ô mulher, toma aqui, ele vomitou na minha cara. A mulher: eu te falei para não sacudir esse menino. Aí vai lá trocar o menino, o pai gosta, né? O menininho de bengulim, com as 2 bolinhas lá. Aí o pai: ah, que gracinha, puxou o pai. O menino vai dar uma mijada na cara do pai. O pai: ah, ele mijou em mim. A mãe: eu estou te falando, é neném, neném, é assim mesmo. Ah, não, esse menino está brincando comigo, esse menino está com garra. Aí o menino vai crescendo, né? Ele fala pai, é claro que ele fala pai, mas para cada um pai são 9 mães, não é? Mãe! 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 A mãe: nossa senhora, menino, você não cansa de me chamar, não? Chama seu pai também. Pai! O que foi? Cadê a mãe? É mais ou menos assim. Aí o pai chega no dia do batismo, coitadinho do pai, nem pega no menino, só fica, ó. Quem que está com o menino no colo? A madrinha. Quem que põe a mão no coração da criança? O padrinho. Quem que estende a criança para o padre batizar? Não são os pais, são os padrinhos. E depois do batismo, o homem se torna compadre e a mulher se torna comadre. Não é de zona rural isso. Pode ser quem fala o pessoal da roça. Não, isso é latim. Compadre vem do latim compadres. Aquele homem agora, ele tem uma missão junto do pai da criança, porque ele agora é pai espiritual da criança. Por isso ele não é o pai, ele é o paizinho, que a gente chama de padrinho, que é pai menor. A mãe continua a mãe, mas a madrinha se torna uma mãe menor. Não é mãe
mãezinha, é madrinha. A mãe gera no útero e o padrinho, adinha, no útero da igreja, que é a pia batismal. Quando é que o homem se torna padrinho e madrinha da criança? Na hora do batismo, a hora que o padre diz: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ali o Dinho e a Dinha se tornam padrinhos para sempre da criança. Uma missão de santidade, uma missão de fé. Então, para os padrinhos de batismo, a igreja vai dizer: tem esses quesitos aqui. É preciso levar o batismo mais a sério. Responda em voz alta: o batismo é importante? Sim. É a porta dos sacramentos. É o primeiro. Sem batismo, a pessoa não é cristã. Sem batismo, a pessoa não é católica. Sem batismo, ela não é filho de Deus. Ela é criatura amada. Mas a filiação vem pelo batismo. Então o batismo é muito importante. O seu batismo é importante? Glória. O meu é muito importante. Eu só ordenei padre porque eu era batizado. Se eu não fosse batizado, nem da igreja eu pertencia. E por que, padre, você está falando que o seu batismo é importante? Porque eu sei quem me batizou. Foi o cônego José Ferreira Neto. Eu sei a cidade Itaúna, onde eu nasci. Eu sei quem foram os meus padrinhos, Sr. Bismarck e Dona Alice. Eram os meus avós maternos, muito católicos. E eu sei o dia do meu batismo. Foi dia 1º de setembro. Eu nasci 14 de agosto. Então veja, foi pertinho, né? Batizava o neném bem pequenininho. Vocês acabaram de dizer aí: o meu batismo, padre, é importante. Então vamos ver se é mesmo importante. Pergunta para quem está do seu lado: já que é tão importante, que dia que você foi batizado? Que dia que você foi batizado? Viu? Já que é tão importante, você de casa, coloque aí no chat para mim agora, que dia que você foi batizado. Você sabe a importância aí. Então, meus irmãos, para quem não sabe, procure saber. Padre, onde que eu acho isso? Na igreja que você foi batizado. Basta você procurar a igreja, falar o ano que você nasceu, o mês que você nasceu, calcular mais ou menos quando foi. Está lá no batistério uma página com todos os seus dados, os padrinhos, o padre, a igreja, a hora, tudo certinho. É importante, porque no dia do nosso nascimento a gente faz festa de aniversário. No dia do nosso batismo a gente vai à missa e agradece a Deus: obrigado, meu Deus, eu fui batizado. Eu não fui batizado só na água, eu fui batizado no... Lembra lá? Você foi marcado, meu filho. E marcou não foi o seu corpo, não. Marcou a sua alma. Poderia falar de muitas outras coisas. Quero citar apenas 3 aqui importantes. Primeira, Jesus não precisava ser batizado por João. Ele não precisava de arrependimento nenhum. Por que Jesus se fez batizar? Solidariedade com a humanidade. Olha o que diz Santo Ambrósio: Jesus foi batizado não para ser purificado, mas para purificar as águas nas quais seríamos batizados. Então por que Jesus foi batizado? Para purificar a água, para que nesta água batismal nós pudéssemos ser batizados. Não sei se você lembra de algum batismo que você participou. Não pega a criança e coloca ela na água de qualquer jeito, não. A água batismal é uma água batismal. Guardem isso, para nós católicos. Não é uma água, para uma piscina, é um rio, uma cachoeira, é um caminhão-pipa, não. Para nos batizar, é uma água batismal,
Qual a diferença de uma água e de uma água batismal? Porque antes do batismo, o padre convida a todos a estender a mão pela água e ele faz uma bênção, pedindo a Deus que transforme aquela água numa água batismal, e que toda pessoa que for batizada naquela água possa assumir a filiação. Então, depois daquela água batizada, a água batismal, uma água benta, você não a trata como uma água qualquer. É com ela que a gente agoa as plantas da igreja, não é? Tira da pia, vai jogando. Não é uma água qualquer. Então, a água do batismo simboliza aquela água que jorrou do coração de Jesus. Um outro ponto importante, no versículo 22, vai dizer que quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto ele rezava, o céu se abriu. Vamos repetir isso? Primeiro, enquanto ele rezava. Segundo, o céu se abriu. Então vamos juntos. Primeiro, enquanto ele rezava. Segundo, o céu se abriu. Quando é que o céu se abre sobre a sua vida? Quando a gente reza. Jesus rezou e o céu se abriu sobre ele. O céu continua aberto em cima da cabeça de cada um que reza. Um dia alguém me disse assim: padre, eu não aguento esse povo. Padre, ai, mais um. Porque eu tenho um anjinho que me fala, lá vem mais um. Falei: oi, me dá uma bênção. Falei: dou. Qual que é a intenção? É porque tem uma nuvem negra na minha cabeça. Quase que eu falo com a pessoa: e você é uma nuvem negra na minha vida. Eu não falo, eu penso. Gente, olha para o padre aqui. Para de usar a sua língua para amaldiçoar a sua vida. Há pessoas, isso que eu disse, há pessoas que dizem ou não? Sim, eu já escutei. Ah, padre, parece que tem uma nuvem negra na minha cabeça. Eu vou na Bíblia. Eu falei: meu filho, se na sua cabeça tem uma nuvem negra, problema seu. Na minha cabeça, o céu está aberto. Aquele céu que se abriu em cima da cabeça de Jesus e que desceu o Espírito Santo, este céu está aberto sobre mim. Esta é a minha fé. Se a sua fé é que em cima da sua cabeça tem uma nuvem negra, você vai viver essa sua verdade. Eu vou tomar posse do céu aberto. Amém? Em cima da sua cabeça tem uma nuvem negra ou um céu aberto? Céu aberto. Glória a Deus. Mudou rápido, hein, meu filho? Mudou rápido. O céu está aberto. Então continue rezando. Quanto mais você reza, mais o céu se abre. E aqui está dizendo que o céu se abriu porque Jesus rezava. Mas o que Jesus rezava, padre? Quem é que responde? Papa Bento XVI. Eu achei tão bonito o que o Papa disse, que eu anotei o dia. Ele falou no dia 7 de janeiro de 2007, a homilia do batismo. Ele disse assim: Jesus rezou, e nesta oração ele falou ao Pai, não só por si mesmo, mas também de nós e por nós. Falou inclusive de mim, de cada um de nós e por cada um de nós. É bonito, hein? Você consegue imaginar isso? Eu tive que rezar muito para imaginar isso. E não é se achar, não, é verdade. Aquela hora que Jesus estava rezando, é como se Jesus falasse assim: ô meu Pai, que o céu fique sempre aberto na cabeça do Padre Christian. Eu conheço o Padre Christian, bom rapaz, tem os seus pecadinhos lá, mas é um bom rapaz, bom padre. Continue abençoando. Ele falou isso de você também. Eu conheço a Ellen, eu conheço fulano de tal. Papa Bento XVI, é um poeta, né? Papa Bento, um poeta. Ele vai dizer, quando Jesus rezava, ele falava de você, ele rezava por você. Aquele céu que estava aberto sobre ele, que ele estivesse aberto sobre cada um de nós. E por fim, o batismo de Jesus revela a Santíssima Trindade. Mais importante, Jesus disse:
ide pelo mundo e batizai a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não foi a igreja que inventou o batismo não, viu? Quando alguém falar coisa errada, você tem que corrigir a pessoa, com caridade, mas tem que corrigir. Essa igreja, esse negócio, tem que batizar. Que batizar o quê? O negócio é entregar o menino para Deus. Falou, meu filho, a igreja não inventou o batismo não. O batismo é uma ordem que Jesus deu para a igreja. Ide pelo mundo e batizai a todos, em nome do Pai e do Filho. Ele até ensinou a fórmula: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, o Espírito veio como pomba e escudou-se a voz: este é meu Filho. A Santíssima Trindade, o Pai na voz, o Verbo no homem, o Espírito na pomba. O batismo de Jesus foi a inauguração do nosso batismo. Vivamos, meus irmãos, como batizados. Somos filhos e filhas de Deus por Jesus Cristo. O nosso batismo nos deu a filiação. Vivamos como filhos de Deus na terra, para que um dia vivamos como filhos de Deus no céu. Que assim seja. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, se o mundo espera o pior de nós, nós estamos agora de frente para aquele que espera o melhor. O Senhor, Ele não se alegra com a morte do pecador. Ele não quebra a cana rachada, Ele não apaga o pavio que fumega. A alegria dele é que nós nos convertamos para que tenhamos vida e vida plena. Obrigado, Senhor Jesus, por não desistir de nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és paciente, misericordioso, amoroso. Obrigado, Senhor, porque sobre a nossa cabeça, sobre a nossa família, o céu está aberto. Para aquele que reza, o céu se abre. Para aquele que reza, o Espírito Santo desce. Para aquele que reza, o Pai diz: este é meu filho, esta é minha filha. Obrigado, Senhor, porque somos pessoas de oração.
E somos pessoas de oração, não porque nós somos bons, nós somos melhores que os outros. Não é nada disso. Somos pessoas de oração porque o teu amor nos atrai à oração. O teu amor nos atrai à oração. Convido você que participa conosco desta adoração a colocar agora aos pés de Jesus as suas intenções, assim como nós colocamos agora o incenso. E esta fumaça do incenso, ela vai subir ao céu. Coloque aqui neste turíbulo as suas intenções como esse incenso. Coloque aqui a sua família. As pessoas que pediram as suas orações. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. De novo em verdade. Diga isso para ele. Pois somente tenho a ti. Pois somente tenho a ti. Nós acabamos de cantar que nós temos o Senhor. E por que nós podemos dizer, eu tenho a ti? É porque nós somos dele. Ele nos comprou com o preço do seu sangue. E ele tem cuidado de nós. Pois somente tenho a ti. E a música é lindíssima porque ela vai continuar. Por isso eu te louvo, te louvo, te louvo em verdade. Se você quer mudar de vida, se você quer ser uma pessoa mais feliz, se você quer ter um ano diferente de todos os outros, você precisa parar de reclamar, de murmurar, de blasfemar, e passar a louvar. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo. É isso que o Senhor quer. Te louvo, louvor ao Senhor. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança.
em verdade. Permita-se ser tocado por Jesus. Onde quer que você esteja agora, coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, eu não vou pedir nada, faça o que precisa ser feito. Você já notou que quando você vai ao médico, é ele quem diz o que você tem? Eu penso que atrapalha muito o médico, o paciente que quer ser o médico ali. Não, doutor, o senhor me desculpa, o senhor não sabe nada, quem sabe aqui sou eu. Isso não existe. Assim, quando nós vamos a Jesus, Ele, médico dos médicos, é Ele quem vai olhar para mim, é Ele quem vai olhar para você, e é Ele quem vai falar isso na sua vida. Está errado. Isso na sua vida precisa mudar. Eu já atendi pessoas que vieram para mim apenas para perguntar: ô padre, isso aqui é certo ou errado? Claro que a pessoa já sabe. Ou ela quer ouvir da minha boca, ou pode ser até uma armadilha, uma pegadinha. E em todos esses casos, eu disse para a pessoa a mesma coisa: reza e pergunta ao Espírito Santo se isso é certo ou errado. Se for certo, que ele mantenha. Se for errado, que desapareça. Claro que há pessoas que rezam, mas há outras que têm medo, porque já sabem a resposta. Mais uma vez eu convido a colocar o incenso aos pés do Senhor Jesus, em atitude de renovação, em atitude de adoração. Senhor, eu não sei o que eu preciso, mas Tu sabes. Então receba o incenso da adoração, receba a minha confiança. Eu me entrego totalmente. Eu me entrego para que o melhor vá se tornando e tomando forma na minha vida. Mesmo que me falte as palavras, ainda que eu não saiba louvar, Eu te louvo, Senhor. te louvo. Talvez você não saiba o que dizer, então diga: mesmo que me faltem as palavras. Mesmo que me falte as palavras, Exatamente. ainda que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. E preparando para a bênção, que o Senhor abençoe os objetos colocados perto da TV, peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho para as pessoas desempregadas, pessoas acamadas, doentes, infelizes. Abençoe, Senhor, esta água, este sal, este óleo, essas velas, para que, usados com sabedoria, recordem as promessas do nosso batismo, nos livre de todo o mal. Sobre nós, sobre as nossas famílias, dessa bênção e a certeza de que Deus está conosco. Ele não quebrará a cana rachada, Ele não apagará o pavio que fumega.
porque Deus espera sempre o melhor de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.